Pessoal, dando início então à nossa metodologia para a elaboração do planejamento estratégico que vai nos conduzir ao longo do percurso dessa unidade, vamos lembrar o que é o planejamento estratégico, né? Nas duas aulas anteriores, nos dois vídeos anteriores, eu procurei colocar alguns conceitos e alguns elementos que caracterizam o planejamento, mas a gente poderia tentar consolidar tudo que nós vimos nessa definição. Planejamento estratégico é um processo gerencial que visa dotar a organização de senso de direção, o caminho que ela vai seguir, com sustentabilidade de longo prazo sob condições de incerteza. Então nós precisamos dar o caminho que permita que a empresa se mantenha saudável, sustentável, que ela cresça, que ela evolua, que ela mantenha o seu crescimento, isso não só agora, não só de forma imediata, mas no longo prazo, mesmo em condições de certeza, mesmo considerando aquela situação que nós vimos lá no comecinho do nosso estudo, do mundo VUCA, no qual as empresas estão inseridas, que faz com que essa condição de certeza seja extremamente agravada. Então, o planejamento estratégico é um processo, tá? É uma metodologia composta de vários passos que vai nos levar a um resultado, sendo esse resultado materializado pelo plano estratégico. Então, o plano estratégico é o resultado gerado pelo processo de planejamento e que deve responder fundamentalmente a 4 questões. Primeiro, aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar diz respeito aos resultados, ou, em outras palavras, os objetivos. Aqui seria o que nós queremos alcançar daqui a algum tempo. Então eu posso dizer, o meu objetivo é vender mais, é aumentar minha participação de mercado. Tá, mas como é que eu vou avaliar se eu conseguir chegar nesse resultado, nesse objetivo? Eu preciso ter os indicadores. Então, meu indicador pode ser o percentual de participação de mercado, pode ser o volume de vendas, pode ser o aumento das vendas em relação ao ano anterior. Eu tenho que definir o indicador mais apropriado que me permitirá avaliar até que ponto eu cheguei, eu alcancei esses objetivos. Como vamos chegar lá é outra pergunta fundamental que seja bem respondida, afinal, não adianta nada eu saber o resultado que eu quero se eu não sei como chegar lá. Não passa de um sonho. Aqui seriam as estratégias. As estratégias definem exatamente esse caminho que nós vamos seguir para chegar em um determinado resultado. Quando chegaremos onde pretendemos, aqui são os prazos, os cronogramas estabelecidos, toda e qualquer definição que se faça em um processo de planejamento tem que estar vinculado ao elemento temporal. É fundamental. Eu não posso dizer, eu quero aumentar minha participação no mercado em 10%. Tá, mas isso em quanto tempo? Em 6 meses ou em 6 anos? São coisas totalmente diferentes. E o que precisamos para chegar ao estado desejado, aqui diz respeito a todos os recursos que nós precisaremos disponibilizar e as ações que terão que ser realizadas para viabilizar esse alcance, para viabilizar esse resultado. Tá? Então, de modo geral, o plano estratégico deve nos responder a pelo menos essas questões que foram elencadas. E para que a gente possa chegar nesse resultado, nós vamos seguir esse passo a passo aqui. E aí é o que eu falei no começo do vídeo, nós precisamos ter uma linha de atuação no nosso curso. E essa linha, na nossa primeira unidade, no caso. E essa linha de atuação, de estudo, é representada por esse diagrama. Percebam a inter-relação entre as várias etapas e a importância de cada uma delas. A primeira coisa a fazer, o primeiro passo que deve ser observado na hora de fazer o planejamento estratégico é a declaração ou validação, né? Aqui pode ser apenas uma validação, caso a empresa já tenha esses parâmetros definidos, a validação da missão, visão de futuro e valores, tá? Faltam valores que também é um parâmetro importantíssimo que deve ser considerado.
A importância dessa definição, pessoal, é que a visão é a razão de ser da empresa. A empresa existe para isso, para chegar, para cumprir essa missão. A visão de futuro é onde nós queremos chegar, como nós queremos ser vistos daqui a algum tempo. Então não tem sentido a gente definir estratégias, posicionamentos que sejam desvinculados da razão de existência da empresa ou de onde ela quer ser, aonde ela quer chegar ou como ela quer ser vista daqui a alguns anos. Então, esses elementos formam uma base fundamental sobre a qual todas as outras definições de planejamento vão ser assentadas, vão ser colocadas. Após essa definição, esse trabalho em cima dos parâmetros estratégicos da empresa, nós vamos fazer uma análise de contexto. Essa segunda fase, eu vou representar por esses dois retângulos aqui. Essa segunda fase representa uma análise de contexto interna e externa. Então, primeiramente, na análise do ambiente interno, nós vamos procurar identificar quais são as forças e fraquezas que a empresa tem. Até falei um pouco sobre isso no último vídeo. E na análise do ambiente externo, quais são as suas principais oportunidades e ameaças. Nós vamos ver que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para nos ajudar nessa análise de contexto, principalmente ligada ao ambiente externo. Aqui, por exemplo, a gente vai ver ferramentas como a matriz BCG, vamos falar um pouquinho sobre as forças de Porter, vamos ver a matriz da GEL, da McKinsey. Tá? São algumas ferramentas de análise estratégica que nos colocam meios mais claros para avaliar alguns fatores, alguns elementos importantes nessa análise do cenário externo. Mas a principal ferramenta que nós vamos trabalhar nesse momento e que vai também ser a base para que a gente possa passar para a etapa seguinte é a matriz SWOT. Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar nessa matriz, mas ela nada mais é do que o acrônimo de 4 palavrinhas em inglês, que seria força, fraqueza, vejam, ambiente interno, oportunidades e ameaças, vejam, ambiente externo. Então é por meio dessa matriz que a gente vai consolidar de modo intuitivo, de modo gráfico, quais são esses elementos, quais são esses fatores que nós consideramos mais relevantes. E uma vez dispostos esses elementos na matriz, nós vamos fazer um cruzamento entre eles. Então, se eu tenho uma força e tem uma oportunidade ali que eu quero aproveitar, como é que eu posso usar essa força para aproveitar essa oportunidade? Que ameaça eu preciso considerar para não ser prejudicado? E para isso eu vou ter que superar uma deficiência interna minha. Enfim, fazendo esses cruzamentos, a gente pode chegar a algumas indicações claras do que a empresa deve fazer. E isso representam as estratégias. Então, as estratégias são derivadas, são decorrentes diretamente da matriz SWOT. Tá? Feito o SWOT, nós vamos aprender a fazer um cruzamento entre os elementos internos e elementos externos. E por meio desses cruzamentos, vamos tentar estabelecer estratégias que são compatíveis com a missão, com a visão da empresa, que permitem que um melhor posicionamento, um ganho de mercado possa ser alcançado. Estabelecidas as estratégias, nós vamos definir os objetivos vinculados a cada uma, e para cada objetivo nós vamos ter indicadores e metas. Percebam que a terceira etapa da formulação das estratégias e a quarta etapa da formulação de metas e objetivos estão dentro aqui do contexto do BSC. BSC, vocês devem saber, significa Balanced Scorecard. E nada mais é do que uma metodologia que procura deixar mais evidente tudo o que deve ser feito a fim de garantir que os resultados financeiros desejados pela empresa sejam alcançados. Agora, esses resultados financeiros devem ser alcançados como consequência, como o resultado de uma série de ações executadas em outros níveis da organização. Isso é bem coerente, né?
Eu não posso ter um resultado financeiro se eu não tiver um bom processo, se eu não tiver um cliente bem atendido, se eu não tiver funcionários qualificados para executar determinados processos. Então, esse termo, Balanced Scorecard, scorecard dá a ideia de um painel de indicadores, de métricas, e balanced, balanceado. Eu não posso ter métricas que pendam, que trabalhem apenas o viés financeiro. Eles têm que trabalhar todos os elementos críticos da empresa, mas no final de tudo, por meio de uma relação causa e efeito, convergindo para os resultados financeiros. Tá? Então o BSC vai ser aplicado aqui, depois da formulação da estratégia e na identificação, por meio de algumas perspectivas, de quais são seus objetivos, seus indicadores, metas e, posteriormente, o plano de ação para cada um. Faltou até um quinto elemento que a gente poderia colocar aqui, que seria a elaboração dos planos de ação. Planos de ação necessários para alcançar cada um dos objetivos que tenha sido estabelecido no nosso mapa estratégico de acordo com o BSC. Em seguida, nós vamos implementar, vamos colocar esses planos de ação em prática, né? Vamos tirar do papel e, consequentemente, com essa implementação, nós podemos ter resultados que serão avaliados e, eventualmente, nós vamos revisar, vamos corrigir, vamos refazer algo dentro daquela perspectiva de ciclicidade e de continuidade do planejamento estratégico. Se nós percebermos que algo está errado, eu vou ter que voltar. Pode ser uma ação mal definida, né? Um retorno pode eventualmente ser para cá. Pode ser uma ação mal definida, pode ser uma meta inviável, uma estratégia inadequada. Eu posso ser falhado nessa análise do contexto, até a missão, a visão pode ter que ser revisada. É menos provável, mas isso pode acontecer. O fato é que eu vou ter que voltar, ver o que foi feito de forma equivocada e tentar, a partir daí, estabelecer um novo trabalho. Bom, essa de forma geral é a metodologia do planejamento que a gente vai seguir. Nós vamos, ao longo dessa unidade, estar sempre voltando a essa figura para que a gente não se perca. É muito importante que vocês tenham essa visão do processo, tá? Da continuidade, da inter-relação entre essas várias estudos, análises, para que não haja dúvidas em relação à operacionalização. Tá? Na partir da próxima aula, a gente vai então começar a trabalhar cada um desses elementos que vocês estão vendo aí.